Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para todos quanto me assistem pela primeira vez, a paz do Senhor para aqueles que já se tornaram parceiro do canal, que a graça e a paz multiplicadora esteja no relacionamento conjugal e familiar, dos que estão chegando agora ao canal e principalmente dos parceiros. Aos parceiros do canal, meu muito obrigado em Cristo Jesus. Existem alguns casais que estão divulgando o nosso trabalho nas redes sociais e assim o nosso canal tem se expandido muito mais ainda. A você que pode fazer isso, nos ajude, compartilhe os nossos vídeos, assim o nosso canal vai se expandir, vai alcançar outros casais e outras famílias. Todos nós compreendemos que no relacionamento conjugal, ou principalmente o casamento, ele não desce pronto do céu no momento em que você contrai o matrimônio. Na verdade, é uma construção, o casamento é uma construção em que vocês dois, o homem e a mulher, passaram a construir a partir do momento que contraíram o matrimônio. Também precisamos entender que são duas pessoas diferentes uma da outra, não só na questão do sexo, mas na questão de hábitos, comportamento, atitude, temperamento, personalidade, até na maneira de falar, um é diferente do outro. E baseado nessas questões que eu estou falando aqui, em muitos casais isso gera um conflito. Conflito por quê? Porque o esposo é diferente da esposa. E eu disse antes, não só na questão do esposo ser homem e da esposa ser mulher. Não. É na questão de comportamento, na questão de personalidade, temperamento, principalmente temperamento. E aí, com o passar do tempo de convivência, o relacionamento conjugal vai aparecendo aí os conflitos. Porém, a Bíblia tem resposta para tudo nesta vida. O tema que eu trago hoje é resolvendo os conflitos segundo princípios bíblicos. Conselhos bíblicos para resolver conflitos no relacionamento conjugal. A Bíblia dá alguns conselhos muito importantes para todos nós. Lembrando que todo relacionamento conjugal passa por conflito. Todo relacionamento conjugal tem tribulação, tem angústia, tem dor, porque são duas pessoas que têm defeito. O esposo não é perfeito, a esposa também não é perfeita. Então, trazendo esse tema que eu trago agora, eu quero me basear em alguns pontos importantes que você pode aplicar no teu relacionamento conjugal para minimizar as situações do conflito. Primeiro ponto que eu quero falar é ignorar o insulto. O esposo precisa ignorar o insulto da esposa. A esposa precisa ignorar o insulto do esposo. Muitas das vezes ele insultou a esposa, o esposo, ou muitas das vezes a esposa insultou o esposo. Provérbios nos dá um conselho muito importante quando isso acontece dentro do relacionamento conjugal. Provérbios capítulo 12, verso 16 diz assim: o insensato revela imediato o seu aborrecimento. O insensato imediatamente ele revela logo que está zangado, que está irado, que está aborrecido. Porém, o homem prudente ignora o insulto. O homem prudente ignora no momento em que a esposa insultou. Primeiro que ele precisa observar por que ela insultou ele de alguma forma. E a mulher, ela precisa ser muito sábia, como está escrito em Provérbios capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola com as suas próprias mãos destrói. Ela foi insultada pelo seu esposo, ela destrói logo, faz logo um barraco, briga com ele, mas a mulher que é sábia, que é prudente, ou o homem que é sábio e que é prudente, ele se apega a esse versículo da palavra de Deus, que eu vou ler mais uma vez para você, Provérbios 12, 16. O insensato revela imediatamente o seu aborrecimento, imediatamente. O temperamento dele é explosivo, ele não consegue dominar o seu eu, mas o homem prudente ignora o insulto. Então, no primeiro ponto que nós colocamos aqui para resolver os conflitos é ignorar o insulto. Segundo ponto, responda com calma.
Controle o teu temperamento, controle a tua raiva, controla a tua ira. Esposo e esposo precisam fazer isso. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 15, verso 1. A resposta calma desvia o furor. Resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Responde a tua esposa com calma. Quando tu responder já com calma, tu já quebra a barreira. Responde, esposa, o teu esposo com calma. Quando tu faz isso, tu já ignora aquela, vamos se dizer, aquela ira ou aquela resposta ruim que ele deu para ti. Então é muito importante você responder com calma. Terceiro ponto, ouvir antes de falar. Tem muito esposo apressado. A esposa quer comunicar alguma coisa no diálogo, quer dizer alguma coisa, antes que ela comece, ele já quer logo falar alguma coisa, já quer responder logo. Não faça isso. Deixa a tua esposa dizer tudo aquilo que ela quer falar. Deixa o teu esposo dizer tudo aquilo que ele deseja falar no momento. Olha o que diz Provérbio, olha o conselho de Provérbio no conflito, nesse momento aí. Olha o que ele diz, Provérbio 18, versículo 13. Quem responde antes de ouvir é insensato, comete insensatez e passa vergonha. Ele só não passa vergonha como comete insensatez. De repente, quando o esposo quer falar, tu fala e diz, não, minha esposa, não era isso que eu ia falar. Aí tu fica envergonhada. De repente, o esposo ia falar alguma coisa e a esposa diz logo, dá logo uma resposta, ele diz, não, meu bem, não é isso que eu ia falar para ti. Aí você passa vergonha. Então é muito importante você parar para ouvir com calma, com paciência, com tolerância, para tu não dar uma resposta e depois não ser aquela resposta que deveria dar naquele momento. Quarto ponto, tratar com respeito. Todo mundo quer ser respeitado. O esposo quer ser respeitado. A esposa quer ser respeitada. O esposo quer ser honrado. A esposa deseja também ser honrada. Ambos devem honrar um ao outro. E no conflito deve respeitar um ao outro, não ter palavras agressivas, palavras de baixos escalões, como diz por aí, não sei se eu falei a palavra certa, né? Palavras que venham a ofender o esposo ou a esposa, tem que ter muito cuidado. Provérbios capítulo 11, verso 12 diz, o que despreza o seu próximo carece de entendimento. Não despreze o teu esposo, não despreze a tua esposa, respeite ele naquele momento. É um conflito, mas ambos podem controlar a ira e a raiva. E aí Provérbio está dando um conselho muito lindo para nós. Ele está dizendo, Provérbios 11, 12, o que despreza o seu próximo, ou o que despreza a esposa, o esposo despreza a esposa, ou a esposa despreza o esposo, carece de entendimento, carece de sabedoria, mas o homem entendido se mantém calado. Às vezes, e muitas das vezes, você não responder algum questionamento do teu cônjuge é melhor. É muito das vezes melhor, porque tu vai apaziguar alguma situação ou algum conflito que está acontecendo. Não retrucar. Eita, que aí tem muito, né? Que quando um fala, o outro já quer falar mais alto. Quando um diz alguma coisa, o outro já tem na ponta da língua o que vai dizer. Então não venha retrucar no momento em que os nervos estão à flor da pele, no momento do conflito, no momento de uma angústia. É muito importante você não retrucar para resolver o problema. Provérbios capítulo 12, verso 17 diz assim, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Então é muito importante nessa questão nós aplicarmos aqui, que quando você diz a verdade, e a verdade chegou e tu está sabendo que a verdade é aquilo que teu esposo disse para ti, ou aquilo que a tua esposa disse para ti, não retruca. Não vai retrucar, você tem que reconhecer o seu erro. Você tem que reconhecer que errou, porque senão o conflito vai se tornar maior, tão grande que vocês não vão conseguir resolver.
E aí o que vai entrar no meio do conflito não é somente duas pessoas, mas o próprio Satanás, para fazer com que os dois se tornem dois gladiadores dentro do próprio lar. Agora, 2 pontos e último. O primeiro, você deve perdoar. O perdão é uma das coisas mais importantes quando acontecer um conflito dentro do relacionamento conjugal. É um perdoar o outro. É o esposo pedir perdão para a esposa. É a esposa reconhecer que ele pediu perdão, perdoar. É a esposa pedir perdão para o esposo. E o esposo reconhecer que ela pediu perdão e perdoar a esposa. E nós temos um conselho muito importante de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 13. Suportem-se uns aos outros. A palavra suportar aqui é muito importante. É suportar um ao outro, é ter paciência com o outro. O que está acontecendo hoje nos relacionamentos conjugal, por ter muita discussão, é que o esposo não suporta mais a esposa não suporta mais o esposo, ambos não têm mais paciência um com o outro, e Paulo me aconselha, e te aconselha a esposa, e aconselha a esposa ao quê? A suportar um ao outro, e perdoar as queixas que tiverem um contra o outro. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Deus só vai me perdoar se eu perdoar minha esposa por algo que ela fez. Deus só vai perdoar minha esposa se ela me perdoar por algo que eu fiz contra ela, alguma coisa que eu disse que foi ruim para ela. Ambos precisam se perdoar para que o perdão chegue para o casal através da pessoa bendita de Jesus. E tenho que entender uma coisa importante, que em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 e versículo 7, diz o seguinte: se eu trato a minha esposa, se eu aborreço a minha esposa, se eu digo coisas, palavras horrendas contra a minha esposa, e aí vou orar, Deus vai ouvir minha oração? Não vai ouvir minha oração. Ele diz o seguinte: olha, trata a tua esposa com honra para que as tuas orações não sejam impedidas, e não se aplica tão somente ao esposo. Tem esposa que é agressiva dentro do lar, tem esposa que trata o esposo com agressividade, briga com ele, diz palavrões, e aí ela quer orar, buscar a presença de Deus e acha que Deus vai abençoar ela dessa forma. Claro que não. Ambos têm que se perdoar, assim como Cristo, como nós pedimos perdão a Cristo e Ele nos perdoa, precisamos perdoar uns aos outros. Último ponto, eu falei um pouco dele nesse último ponto que eu vou falar agora: ter paciência e ser tolerante. Muitos de nós, com o passar do tempo de convivência, nós perdemos a paciência um com o outro. Não somos mais tolerantes um com o outro. No namoro nós toleramos tudo, mas quando passamos, já temos aí 5 anos, 10 anos de relacionamento conjugal, nós perdemos o hábito, o exercício de colocarmos em prática a tolerância e a paciência. Provérbios 15, versículo 18, ao conselho: o homem irritável provoca dissensão ou discussões, né? Mas quem é paciente acalma a discussão. Quem é paciente acalma, quem é tolerante acalma, quem é paciente, quem é apaziguador da situação, ele traz paz para dentro do lar, ele traz sucesso para dentro do lar, ele traz alegria para dentro do lar. Alegria e paz não é ausência de sofrimento, não, porque são pessoas imperfeitas dentro de uma casa, debaixo do mesmo teto. Mas quando você tem a presença do eterno Deus, você tem alegria, tem paz, tem tolerância, tem paciência, e assim o seu casamento vai ser bem sucedido para a glória de Deus. Se você gostou do assunto, você deixa aí o seu comentário e nos ajude a divulgar o canal, compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.